nossos acolhidos, aos nossos familiares aí que nos acompanham, né? Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da comunidade Help Camargo. Hoje mais uma reunião, né, de Amor Exigente, no qual nós vamos focar hoje, né, o mês de março. Eu já mandei, né, um pequeno texto para as famílias, para elas aí já se familiarizando, né, vendo um pouquinho do que hoje seria essa reunião. E a reunião de hoje, famílias, né, nós vamos falar dentro, né, dessa reunião de Amor Exigente, né, um princípio. O mês de março, vocês já estão vindo acompanhando a gente desde o início de março, né? E o princípio de março, né, esse princípio do amor exigente no mês de março é o princípio protetor. Eu e Rafael César, nós já falamos, né, dentro desse princípio, enfoque eu e a família, né, eu e o ser humano, né, e eu e o outro, já falamos várias vezes, né, e cada semana foi um enfoque. E o enfoque hoje, dessa terceira semana de março, é eu e a sociedade. Né? E quando eu falo de eu e a sociedade, nós estamos falando, né, de todos os seres humanos. É o natural, né? O natural da vida. Né? Assim, eu, Júnior, né, quando eu nasci, lá na minha casa, dentro da minha família, e vocês, cada um de vocês, né, você pode trazer a sua mente e tentar se recordar, né, quando você começou lá os seus pequenos passos, seus primeiros passos, né, a família, a mãe vindo com a educação, tudo que a sua família começou a te educar, né, lá no princípio, lá quando você começou a frequentar uma escolinha, né, a gente sempre fala isso, né, que o pai e a mãe, ele cria você para o mundo, para a sociedade, né? Chega uma certa época na nossa vida que os nossos pais, né, por mais que eles tentem, né, manter, porque esse é o maior desejo da mãezinha, do paizinho, é que você fique o resto da vida lá com eles lá, né? Para a mãe poder cuidar de você, né, fazer o seu pratinho de comida, né, cuidar das suas coisinhas, né? Mas o intuito, né, da humanidade é te preparar, né, para encarar a sociedade, viver, né, uma vida, prosperar, ter a sua própria família, construir, né, ter um casamento, ter seus filhos, quem sabe ter sua empresa, ter seu trabalho e por aí vai. Né? Mas desde lá do início, o natural da vida, né, é ensinar, é fazer com que você vá entendendo, vai amadurecendo, né, qual é o seu papel dentro da sociedade. Desde criança, você vai lá na escolinha, começou indo lá, frequentando a escolinha com seus coleguinhas, a tia te ensinando, para que você lá desde aquele início, desde aquele princípio, você já vai criando, né, entendendo o seu papel na sociedade. Né? E a princípio, né, isso vai sendo mostrado para você dentro da sua própria casa. Né? Quais os papéis lá? O pai paga a conta, a mãe, né, ajuda a dona do lar, né? E isso também é uma sociedade. A sua família também é uma pequena sociedade. Para você, no início, quando criança, né, para você já ir aprendendo o seu papel dentro da sociedade, no caso ali, na infância, a sua casa. Né? E depois, quando você, né, vai crescendo e começa a frequentar uma escola, né, já maiorzinho, um pouquinho na adolescência, né, você já vai criando algumas responsabilidades. Sim ou não? Sim. Quem começou lá, né, chegou a uma certa idade, adolescência, o pai já começou a ensinar, né? Ó, filho, ajuda o pai a cortar grama, que depois de você cortar grama, o pai vai te dar um dinheirinho. Não é verdade? Né? Olha, filho, lava o carro do pai hoje, que o pai depois vai te dar um dinheirinho para você sair com seus amigos. É para você já ir criando na sua mente, né, esse princípio de responsabilidade. Né, para você já ir dando valor ao dinheiro, você já entendendo que as coisas, né, para você conquistar, você tem que exercer um certo, se dispor, né, um certo, fazer alguma coisa, né, que as coisas não podem vir de mão beijada, para você já ir aprendendo a dar um certo valor às suas coisas. Né? E assim também, né, eu até coloquei aqui, minha família, para vocês entenderem que isso, né, é o percurso natural da vida. Quando até o Dr. Douglas outro dia falou, né, não sei se foi hoje ou se foi ontem, ontem não, que ele não veio, mas ele falou isso esses dias, né?
Com certeza a sua mãe, a minha mãe, né, dentro da vidinha delas lá, ela nunca passou pela cabeça dela que um dia eu e você ia usar droga. Foi hoje. Foi hoje, né? Nunca passou isso pela cabeça da sua família. Né? Então, o percurso natural da vida, né, do ser humano dentro da sociedade é o quê? Começa a estudar, né, como eu falei antes, vai para a escolinha, para o prézinho, né, depois já vai ficando mais adolescente, né, já vai entendendo mais o que é a vida, né, e o seu papel dentro da sociedade, você começar a ter o seu dinheirinho, né, para você aos poucos ir comprando as suas coisas. E isso é o natural da vida, o que muitas famílias fizeram, né, com a gente. E depois você chega numa etapa da sua vida, né, que o natural seria a faculdade, a universidade, você, né, começar a fazer uma faculdade aí para estudar, ter um curso aí para você se especializar, né, profissionalmente falando, né. Mas muitos de nós, já nesse período aqui, já se perdeu, né? Paramos por aqui. Em algum momento, na nossa vida, né, seja na adolescência, quem começou, né, a fazer uso de uma substância na adolescência, né, ou um pouquinho mais velho, né, que foi o meu caso, eu cheguei a fazer faculdade, né, eu fui me perder nas drogas com 26 anos, né, porém, né, muitas pessoas acabaram já na adolescência, ali lá nos 16, 17, 18 anos, conhecendo a substância de preferência e acabou se perdendo, né, e em cima desse enfoque de hoje, que é eu e a sociedade, né, aí os valores acabaram se invertendo. Como assim, Júnior? Algumas responsabilidades que era para nós assumirmos, acabou sendo passada para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Muitos até para a esposa acabou tendo que assumir um papel de pai e mãe dentro de uma casa, né? Porque eu e você acabamos nos perdendo nas drogas, né? E esse fator, né? Por exemplo, o filho, né? Por exemplo, o filho dentro da casa e já tem um filho, a responsabilidade de pagar a pensão ficou para o pai pagar, né? O pai teve que assumir esse papel, né? Porque o filho, dentro da irresponsabilidade dele, de não entender, né, dentro do uso de uma substância, o papel dele de ter essa responsabilidade, essa transferência acabou sendo para o pai. E muitos ficam, e aí assim, o que pesa muito, e a gente faz esse trabalho com as famílias, é que a família, ela entende que isso é responsabilidade dela, né? Muitos pais, né, entram em contato com nós, falam querendo cuidar de uma situação que é sua, de uma responsabilidade que é sua, né? Olha, Júnior, eu preciso ver isso, aquilo, porque eu preciso pagar a pensão do meu filho. Não, mas a pensão, pai, o filho é dele, né? E ele tem que pagar sobre isso. E assim vai por muitas outras questões de trabalho. Quantas vezes eu e você começamos em trabalhos, né? E aí sabendo que, né, a família estruturada, o pai e a mãe, né, tem um trabalho lá fixo, uma vida estável, né? Quantas vezes nós agimos movidos pelo impulso ou pela indisposição de continuar no lugar, porque nós não queríamos ter responsabilidades perante a sociedade, de arcar com contas, de ter que pagar a conta do celular, né? De ter que pagar a roupa que eu uso, de ter que pagar as coisas que eu quero sair. Eu quero manter uma vida, porém eu não quero me dispor a pagar por isso. Quantas vezes eu e você fizemos isso, né? Aí pegávamos e fazia o quê? Saía do trabalho, abandonava, chegava em casa com aquela cara lavada, né? Virava para o pai e para a mãe: o que aconteceu? Ah, eu saí. Por quê? Ah, eu não estava gostando. Mas e a responsabilidade que você assumiu? Você não pegou, comprou uma moto agora? E o financiamento da moto, filho? Nem aquele guarda-roupa que você trocou, o guarda-roupa novo, comprou uma cama box. E quem vai pagar isso agora? Quem vai pagar isso agora? Deu vontade de falar assim, dá aquele sorrisinho assim, de aquele sorrisinho amarelo. Quem vai pagar isso agora?
A senhora vai pagar, né? O senhor vai pagar, né? Por quê? Porque nós acabamos se perdendo, e essa responsabilidade dentro da sociedade de entendermos o nosso papel, perdão, o nosso papel dentro de uma sociedade. Isso acabou se perdendo pelo, obviamente, né, senhores, pelo uso abusivo de uma substância. Vocês já ouviram a gente falar várias vezes isso, que a droga faz isso com a gente. Né? A droga, ela tira de você, né, além de ela tomar tudo que você tem, ela tira principalmente a sua percepção da realidade. E ela te condiciona a viver sobre uma situação, né, de miséria, de pedir, né, de viver sob a mercê do que os outros vão te oferecer. Aí você não consegue estabelecer uma responsabilidade na sua vida. A única responsabilidade que eu, Júnior, tinha era: como que eu vou fazer para conseguir a próxima dose? Quem que eu vou ter que enganar? O que eu vou ter que roubar do meu pai? Né? O que eu posso vender? E assim, a sensação que sempre nós vivíamos, né, era que eu posso fazer, né, chegar lá e vender mais uma coisa, porque eu sei que depois a minha família vai arcar com essa despesa. Né? Esquecíamos totalmente da responsabilidade que muitas das vezes deveria ser nossa. Né? Nós transferimos para o nosso pai. E assim, o que é mais louco, né, falando para vocês acolhidos e para a família que está aí nos acompanhando, é que até hoje, mesmo você estando aqui numa casa de recuperação, muitas famílias que estão nos acompanhando, elas sabem do que eu estou falando. Ela se sente responsável por coisas que você fez, velho. Sentem essa sensação de culpa, sabe, Du? Sensação de culpa. Ah, que você falhou no seu trabalho, que você não foi aquele cara, porque você sabe, velho. Se você quisesse, você sabe o cara promissor que você é. Você sabe a inteligência que você tem. Que você... E o Douglas falou isso, porque olha que bagulho louco, que o bagulho é espiritual mesmo, né? Hoje na reunião de manhã, quando o Douglas falou isso, né, tem tudo a ver, né, com esse papel que você deveria estar desempenhando na sociedade. Se você parar para imaginar e tamanha inteligência que você tem, e tanto dinheiro que você e eu já gastamos com droga e álcool, tenta imaginar onde você poderia estar. Em que lugar que você poderia estar? Poderia estar agora aqui, ó, quarta-feira, 6 horas da tarde. Sabe? Fazendo aquele story pros amigos. Aí, rapaziada, é o Buranello. Tá. Olha onde eu tô aqui, aquela praia atrás. Pá. Fim de tarde, terminei o serviço. Tal, tô aqui com a gata do lado. Legal. Por quê? Porque nós não conseguimos assumir. A droga tirou isso de mim e de você. Esse papel que era para eu estar desenvolvendo na sociedade, hoje eu estou fazendo parte de uma estatística que não é nem um pouco agradável para vocês, é? Não. Não. É daquele nível que só eleva, aquela estatística que só eleva de uso de entorpecente, de usuários de droga, né, de alcoólatras, né, que só cresce no mundo, no Brasil e no mundo. Porque a droga tirou essa percepção da realidade e de arcar com as responsabilidades que nós vivemos ter. Esquecemos do nosso papel, né? E a família ficou lá, né? Ficou entre esse espaço aqui. Aí a família tem que assumir um papel que era meu e seu. Como eu falei o exemplo, né, que aconteceu comigo. Por muito tempo meu pai teve que arcar com uma responsabilidade de pagar a pensão do meu filho, porque o Júnior estava lá vivendo a vida louca dele, né? E também a mesma coisa do trabalho, não parava de trabalho nenhum, porque depois eu saía, e meu pai pagava as contas minhas, a pensão eu já pagava, carro que eu tinha comprado, trocado de carro, força para eles. Né? E muita família, né, ela é tão codependente de você, emocionalmente falando, que ela se sente culpada quando você sai de um trabalho, quando você perde alguma coisa, quando algo não dá certo na sua vida, porque isso se perdeu. Esse fator responsabilidade que era a sua mãe, a sua esposa, tem até esposas aí que nos acompanham, que tomaram esse papel para elas, né, de ser o homem da casa, de ter que arcar com todas as despesas, porque o bonitão lá, né, a única coisa que ele tinha compromisso era com o traficante da esquina. E essa inversão de valores
fez com que a sua família ficou tão doente, cara, que até hoje ela sente-se culpada, né? E fala assim no telefone, tadinho dele, Júnior, vocês são muito severos. Pobre dele. E senhores, né, vocês sabem muito bem que as escolhas, né, que você fez, que eu fiz um dia, foram o que trouxeram vocês até aqui, né? Foi o que fez um dia eu e o Júnior também passar por isso. E a grande diferença é que você sabe, não sabe? Você sabe o que você precisa fazer para mudar esse cenário, para voltar aí. Quando fala aqui, ó, família, o enfoque, eu e a sociedade, é mostrar para você que a sociedade está aí fora, né? Quer viver progredindo, quer viver conquistando, né? Sendo uma pessoa promissora para a sociedade. É só você viver a programação, é só você entender aqueles fatores que foram falados na reunião hoje à tarde do Rafael César, aquilo que você não quer mais passar. É você entender, né, que tudo isso que aconteceu na sua vida não foi culpa da sua mãe, do seu pai, não foi culpa da sua namorada, da sua esposa, não foi culpa do seu patrão, foi culpa de você, daquilo que você decidiu, ou melhor dizendo, daquilo que você não decidiu, né? Que era ter uma postura madura, centrada, né? Viver em cima de princípios éticos. Para o amor exigente, para o pessoal que chegou agora, ele fala muito sobre isso, sobre a recuperação dos meus princípios éticos, que um dia você teve uma educação, não teve, não teve, gente? Os seus pais, com certeza, né, te ensinaram algo, né? Te ensinaram algo para você, né, lá na sua casa, desde a sua infância. Isso não, filho, não pode pegar isso do coleguinha, não pode, devolve, né? Porque já era comportamento de adicto, né? Ou aquela sensação de fazer o errado, né, quando a família não estava vendo. E é sobre isso. E se você realmente tem esse desejo, se você realmente sabe, né, que posição que você quer tomar na sua vida lá fora, senhores, uma posição madura, assumir um papel de responsabilidade. Lembra quando eu e o Júnior falei que a coisa mais gostosa é você poder fazer as suas coisas sem depender de ninguém? E quando eu falo isso, não estou falando só financeiramente falando, não, família. Eu estou falando de você, a sensação de você saber que você está fazendo o certo, né? Mesmo quando ninguém está vendo, não é ética moral. Fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Porque se é aquela pessoa boazinha, quando está a mãe olhando, quando está a esposa te vigiando, quando o pai está, né? Aí é fácil. O essencial, o que te diferencia daqueles que, né, se superam, que não se superam e aqueles que se superam, é quando você consegue ser ético quando ninguém está vendo. Aí, você com certeza, você vai reconquistar, né, aquilo, vai entrar, vai voltar para a sociedade, porque acredito que esse papel nosso aqui é te devolver para a sociedade como uma pessoa melhor, produtivo, né? Não aquele cara que não é família, não é mãezinhas, né? Não é para eles voltar daqui, depois de 6 meses, e falar assim, eu fiquei 6 meses internado, agora eu vou tirar um tempo para mim. Não deixa, viu, mãe? Não deixa. Vou tirar tempo para mim para quê? Né? Vamos lá, vamos fazer, vamos lá, vamos acordar, vamos entregar currículo, vamos trabalhar. É isso, é sobre isso, essa reunião, né? Para que você possa entender, voltar, rebobina um pouco. Se você não fez, começar a fazer, para você ser produtivo dentro da sua família e isso refletir na sociedade, que com certeza você vai conquistar. Mas isso não depende de mim, não depende do Rafael César nem do Douglas, depende de você. Aí eu termino falando aqui, essa frase, a mudança, você sabe, que você tanto quer, talvez esteja na decisão que você ainda não tomou. Então, decida-se, para que caminho você quer seguir. Continuar sendo aquela pessoa, né, se fazendo coitadinho da sociedade, né, como se fosse, né, o excluído,
ou assumir uma postura madura, centrada, equilibrada e voltar para a sua vida, para a sua família de uma forma positiva. E aí sim, você vai ser um cara produtivo na sociedade. Desejo a todas as famílias uma ótima noite. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe.